Sejam todos muito bem-vindos ao canal, a mais um vídeo. E hoje eu estarei apresentando para vocês um sistema operacional que vai trabalhar com os gaps de alta e os gaps de baixa. E ele será aplicado no gráfico do mini índice, ou do índice futuro, como você está vendo aqui, o Infut, nos tempos gráficos intradiários. Antes de tudo, eu quero te conscientizar e deixar bem claro que o cenário de day trade é o cenário mais difícil para que nós consigamos fazer dinheiro. Então é bom que você tenha essa consciência, porque por mais que eu esteja te mostrando esse sistema operacional, é necessário que você tenha a cautela e o cuidado com o seu dinheiro de testar esse sistema, fazer backtests, ver se ele realmente é eficiente e que você não saia aplicando de maneira irresponsável diversos sistemas, porque você tem que cuidar bem do seu dinheiro. Então eu apenas aqui quero te dar uma ideia de um sistema que eu encontrei e que ele teve um desempenho bem interessante quando você pega aqui de um determinado período, tá? Se você tem interesse em fazer backtests, eu quero deixar claro isso também, eu te convido a conhecer o meu treinamento intensivo. Eu sou programador, eu conheço essa área de programação e durante um bom tempo eu andei estudando o editor de estratégias. Com isso eu adquiri bastante conhecimento e se você quiser que eu te passe esse conhecimento, eu tenho um treinamento intensivo onde eu ensino a trabalhar com a linguagem NTSL, fazer os devidos backtests, testar os sistemas operacionais, para a gente poder obter as estatísticas dos setups e saber se eles vêm funcionando ao longo do tempo. Tá? E a linguagem do editor de estratégias ela é fácil, tá, de você aprender, não é difícil, é uma linguagem simples baseada no Pascal. E eu te convido a conhecer esse treinamento intensivo se você tem interesse em fazer backtests e trabalhar de forma objetiva no mercado financeiro. Tá? Se você ficou interessado, o link está aí na descrição desse vídeo para você poder conhecer melhor esse treinamento intensivo. Mas então vamos lá para o vídeo de hoje, feitas as devidas considerações, e eu quero te apresentar como que vai funcionar esse sistema operacional. Perceba que aqui nós tivemos um gap de alta, e aí eu programei esse indicador, que ele vai pegar o fechamento do dia anterior e vai trazer aqui uma linha até a abertura do dia seguinte, como você pode ver aqui. É possível perceber que ele está pintado em vermelho, então isso significa que nós tivemos um gap de alta, correto? Como você está vendo aqui. Esse gap de alta, se você pegar uma linha traçando do fechamento do dia anterior até a abertura desse primeiro candle do dia, você consegue perceber que a gente teve um gap acima de 1000 pontos, correto? Isso daí eu considerei como sendo um sinal de venda. Se eu tiver um gap de alta, eu vou vender, E como você viu aqui, eu tive que ir reduzindo a minha ordem de entrada nas mínimas dos candles, Veja só que ela não foi atingida imediatamente. Então o que eu fiz? Eu utilizei aqui um sistema na programação para poder ir reduzindo os alvos, A programação um pouquinho mais avançada. Como você pode ver, a gente foi subindo, até que o nosso ponto de entrada foi atingido aqui, tá? E nós entramos na venda por conta desse gap de alta. E esse é o sistema que eu quero apresentar para vocês hoje. A partir do momento em que eu entro numa operação, eu vou pegar aqui esse magnético, vou pegar a projeção de Fibonacci e eu vou traçar o meu alvo e o meu stop, para poder colocar as ordens. Você vai pegar o tamanho do candle anterior à sua entrada, tá? E você vai projetar ele 2 vezes para cima. Eu coloquei aqui o meu stop nesse ponto, como você está vendo. Eu coloquei meu stop aqui exatamente nesse ponto, certo? O candle projetado 2 vezes para cima. Coloquei um stop nessa operação, que vai ficar aqui. E projetei um alvo parcial. Veja só que nós estamos trabalhando com saída parcial, certo? Coloquei minha saída parcial no alvo de 161 dessa projeção de Fibonacci, que corresponde ao tamanho do nosso candle que gerou o sinal de entrada, O candle anterior à entrada. Então aqui a gente vai sair de toda a posição. Se caso o preço voltar, nós vamos fechar toda a nossa posição. E aqui no alvo de 161, nós vamos sair com metade da posição. Entende? Isso daí eu estou trabalhando com saída parcial. Então vamos acompanhar e ver como é que ficou essa operação que foi aqui no alvo. Então fechamos a nossa posição, aqui metade da posição na saída parcial. Isso resultou para a gente aqui em um resultado de 584 pontos
nessa saída parcial, certo? Essa operação que nós fizemos por conta desse gap de alta, né? Veja só que ainda precisamos fechar a nossa operação nela, ainda está com metade da posição em aberto. E como é que eu vou fazer isso? Vão existir duas formas de eu fazer a minha saída final. Uma vai ser aqui no fechamento do dia anterior, que ficou nesse ponto que você está vendo, né? O dia anterior ele fechou aqui, então se o preço cair e bater aqui nesse ponto, 93.996, eu vou fechar toda a minha posição. E a segunda forma é a seguinte: como eu estou aqui trabalhando no day trade, eu preciso fechar minha posição até o final do dia, né? Então, se passar de 5 horas, eu fecho a minha posição, entende? Então, essas são as duas formas da gente fazer a nossa saída final, certo? Vamos aqui verificar, ver como é que ficou essa operação. Lembrando também que eu trouxe o stop para o break-even. Então, se caso o preço voltar, e atingir o meu ponto de entrada, eu vou também fechar essa operação, tá? Importante você saber disso, então, né? São, na verdade, aí 3 formas de sair da operação. Vamos verificar e ver como é que ficou. Legal. Então, a forma que ele utilizou aqui para fechar essa operação foi aquela que considera o horário, né? Veja só que ele fechou aqui 5h15. Por quê? O horário ficou maior do que 5 horas. Então, nós fechamos a nossa posição pelo fato de que a gente não quer ficar posicionado para o dia seguinte, correto? Então, vamos verificar aqui quanto que essa operação deu para a gente de saída final. Aqui, ó, deu um resultado de 2.400 pontos. Ótimo, né? Interessante. De fato, esse setup que eu estou te mostrando, ele vem funcionando muito bem aqui nesse gráfico de 30 minutos. Veja só essa curva de capital fazendo aqui day trade, né? Vamos lá então verificar mais operações. Veja que o nosso indicador, né, que eu programei aqui, ele traçou essa linha. Ou seja, nós tivemos um gap de alta. Isso daí é fundamental, né, para a nossa entrada, né, para o nosso ponto de entrada. Então, para poder fazer esse setup, você vai precisar de um gap de alta ou de um gap de baixa. E esse gap, ele deverá ter uma distância de 1000 pontos. Como assim? Pegando aqui essa linha do fechamento do dia anterior até a abertura do dia seguinte, nós precisamos ter aí uma variação de 1000 pontos. Isso para mim vai ser um gap, tá? Não importa se é para baixo ou para cima, precisa ser 1000 pontos, tá? E aqui, como a gente teve o sinal do gap de alta, eu vou começar a colocar uma ordem de venda na perda da mínima. E eu vou reduzindo, né? Ou subindo no caso aqui. Assim que ele perder a mínima de algum candle, eu entro na venda, como ocorreu aqui, tá? E essa operação, ela vai ter os alvos e os stops da seguinte forma. Eu vou pegar o tamanho do candle anterior à minha entrada, vou projetar ele 2 vezes para cima, meu stop vai ficar aqui, e vou ter uma saída parcial aqui no 161. Vamos verificar como é que ficou essa operação, né? E perceba que ela caminhou contra e nos estopou. Veja só que ele resultou aqui no stop de 1090 pontos, certo? Mas esse sistema, ele se comportou de uma maneira muito interessante, né? E eu te convido a fazer os seus próprios backtests, se você ficou interessado nesse sistema. Então, você vai pegar o seu gráfico, você vai analisar, você vai ver se vale a pena, né, considerar esse sistema. Isso que é importante, é que você faça os seus próprios testes. Agora verifique o seguinte, isso daqui foi um gap de baixa? Me responde aí, foi um gap de baixa? Não foi. Por quê? Porque quando você pega o fechamento desse candle aqui e a abertura do dia seguinte, a gente não teve aqui uma diferença de 1000 pontos, tá? Foi 990 pontos. Foi próximo da gente ter um gap, mas não tivemos um gap, tá? Então é isso daí que você tem que considerar. Essa variação, ela precisa ser maior do que 1000 pontos. Maior ou igual, né? Maior ou igual. Agora, então vamos continuar aqui, né? Veja só que tivemos aqui mais uma abertura e essa abertura também não foi em gap de alta, tá? Então esse setup ele vai ter que trabalhar somente em cenários de gap. É um setup que ele vai aguardar a gente ter um gap de alta ou de baixa, né? E aí veja só que interessante, veja isso. Essa abertura aqui foi uma abertura em um gap de baixa bem grande, né? Esse indicador que eu programei, ele faz exatamente isso.
Então, se a gente tiver um gap de acordo com os parâmetros, ele já vai traçar essa linha para você. E aí você já sabe que você vai precisar, então, colocar uma ordem de compra no rompimento da máxima do candle, certo? E aí você pega aqui e coloca. Essa ordem, ela pode ser atingida imediatamente ou não, tá? Se caso o preço continuar caindo, você vai reduzindo. Você vai reduzindo a sua ordem. Atingiu imediatamente, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o tamanho do primeiro candle aqui do dia. Na verdade, foi o candle anterior à entrada. Vamos projetá-lo aqui no alvo de 161, tá? E esse aqui vai ser o nosso alvo parcial. Bom dizer isso, né? Esse setup que eu estou te mostrando, ele trabalha com alvo parcial. E a gente vai pegar o tamanho desse candle, vamos projetar 2 vezes para baixo. E aqui vai ficar o nosso stop. Tá entendendo como é que funciona? Então, se caso o preço voltar e bater aqui no stop, a gente fecha toda a posição, tá? Toda a posição. Se caso o preço subir e bater na nossa saída parcial, a gente fecha metade da posição. E onde é que vai ser a nossa saída final? Ela vai ser aqui no fechamento do dia anterior. Tá entendendo como é que funciona? Então é importante que você tenha essa consciência do funcionamento desse setup. Vamos verificar aqui então e ver como é que foi o andamento. Perfeito, aqui ó, saída parcial atingida, né? Muito interessante esse setup. Você viu aí que ele deu um resultado de 1.125 pontos aqui na saída parcial. E é uma coisa lógica, né? Porque se o preço abriu em um gap de baixa tão grande, provavelmente ele vai dar uma subida, né? E é com essa lógica que o setup trabalha, tá? E realmente ele conseguiu boas estatísticas. Vou mostrar para você mais detalhadamente. E aí, olha só. O que aconteceu aqui? É importante que você preste atenção que após atingir a saída parcial, o preço ele voltou no nosso ponto de entrada. E eu estava com meu stop no break-even. Então eu fechei minha posição aqui. Percebeu como é que funciona? Feito isso, eu não vou mais fazer nenhuma operação no dia, tá? E é importante que você tenha essa consciência. Você não precisa fazer diversas operações no dia, principalmente no day trade. Quanto mais você opera, mais risco você está correndo, tá? Quanto mais você opera no dia, naquele cenário de day trade, se você está lá abrindo e fechando posição o dia inteiro, mais você está colocando o seu capital em risco. Então tome muito cuidado, que você não precisa fazer diversas operações não, tá? Tome muito cuidado com isso. Olha só, mais um gap de baixa, você está vendo aqui. E aí, essa linha já mostrou para a gente que a gente vai ter que entrar na compra. E o que eu vou fazer então? Eu vou pegar, colocar uma ordem de compra no rompimento da máxima. Se ela for atingida, eu entro. Se não for atingida, eu vou reduzir, tá? Vou reduzir. E aí, atingiu agora. Perfeito. Como é que vai funcionar o meu sistema de alvo e o meu sistema de stop? Tá? E aqui é bom que você preste atenção, porque eu fiz com muitos detalhes essa programação, né? Isso aqui no caso já é uma programação mais avançada, tá? Olha só. Eu vou ter uma saída parcial aqui no alvo de 161. Da projeção de Fibonacci, que você tem essa ferramenta aqui. Se você utiliza o Profit Chart, tá aí, ó, projeção de Fibonacci. O meu alvo vai ficar no 161 do tamanho da barra anterior ao meu sinal de entrada. E eu vou fechar aqui somente metade da posição. E o meu stop, aonde ele vai ficar? Ele vai ficar aqui no tamanho dessa barra projetada 2 vezes para baixo. Então ele vai ficar nesse ponto aqui, meu stop, tá? E se caso ele atingir a minha saída parcial, vamos ver se ele atingiu, né? Atingiu aqui a saída parcial. Então ótimo, né? Boas operações aí. Você viu que ele deu aí um resultado de 1.050 pontos. Depois que ele atinge a sua parcial, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai subir o seu stop para o break-even. Então, o seu stop que estava aqui embaixo, você vai pegar ele, e você vai subir para o ponto aonde você entrou, né? Que vai ficar aqui nessa linha, certo? E aí, mais uma vez, eu peço a você que não é só porque eu estou te falando a respeito desse sistema operacional que você vai operar ele cegamente. Não faça isso. Tenha a responsabilidade de testar tudo que você ouve, escuta ou aprende nos vídeos da internet. Você precisa
testar antes de operar qualquer coisa. Vá fazer os testes e saber se aquela coisa funciona, tá? Vá saber se aquela coisa funciona. Atingiu aqui porque ele pegou exatamente no fechamento do dia anterior, que é onde eu faço a minha saída final, entendeu? Então aqui a gente teve uma operação excelente, realmente ela foi uma operação muito boa. Você pode ver que ele deu aqui uma parcial de 1.034 pontos com uma final de 2.400 pontos. Interessante. Você pode ver que esse setup realmente ele se comportou bem nesse último período. Eu vou mostrar mais um exemplo para você, para a gente poder ir para as estatísticas, né? Veja só, isso aqui foi um gap de alta, correto? Por que foi um gap de alta? Mais uma vez eu vou repetir. Porque a gente teve o fechamento do dia anterior nesse ponto e a abertura do dia seguinte ficou aqui e a gente teve aí uma diferença de 1.500 pontos, tá? 1.500 pontos. E você então tem aí um gap de alta. O que a gente vai fazer? Venda na perda da mínima. Vamos vender na perda da mínima. Se caso não atingir imediatamente, a gente vai subir para a mínima do candle seguinte. Se não atingir, a gente sobe de novo. E se não atingir, a gente sobe de novo. E até que ele atinja aqui nesse ponto. Vamos então fazer agora a seguinte projeção aqui dos alvos. Você vai pegar o tamanho do candle anterior à sua entrada. Veja só que aqui a gente teve um candle pequeno, então vai ser proporcional, né? Vai ser um alvo e um stop proporcional. Veja que o nosso stop, ele vai ser esse candle pequeno que você está vendo aqui, projetado 2 vezes para cima. Então, você pega ele aqui, projeta uma vez, projeta 2 vezes e o seu stop vai ficar nesse ponto. Aonde vai ser o seu alvo? Você vai pegar esse candle pequeno e vai projetar no 161 da projeção de Fibonacci, tá? E aqui você vai fazer uma saída parcial. Vamos lá então ver como é que ficou isso daqui. Ele atingiu aqui a nossa parcial. Resultado, 550 pontos de saída parcial, certo? Nesse momento você vai trazer o seu stop para o break-even. Lembre-se disso, nos seus testes aí quando você for fazer, você vai trazer o seu stop para o break-even e você vai esperar ele chegar, né, aqui no fechamento do dia anterior, certo? Que vai ficar mais ou menos aqui. Então, nosso alvo final ele está nesse ponto aqui. É um alvo que ele ficou distante, sim, ficou distante, mas se caso ele não atingir esse ponto, a gente vai fechar a posição se bater no break-even ou se passar aí de 5 horas, tá? Enquanto não, você vai segurando a posição e no caso aqui já saiu no break-even. Então a gente já fechou, né? E encerra aí. Já não vamos mais fazer nenhuma operação no dia, tá? Não vamos mais fazer nenhuma operação. Perfeito. Eu acho que eu já te dei exemplos suficientes do funcionamento desse setup. E agora eu quero então ir para a parte mais importante, que é o que importa. Quando nós pegamos as estatísticas desse sistema, aqui no gráfico de 30 minutos, que foi aonde esse sistema teve um desempenho melhor, né? Você consegue perceber que ele teve uma curva de capital muito suave, né? Para um gráfico de day trade, que é importante dizer isso. Na maioria das vezes, os setups que a gente testa no day trade, eles possuem uma curva de capital muito errática. E o day trade, como todos sabem, eu espero que saibam disso, é um cenário extremamente difícil. Quando você pega as outras modalidades disponíveis, como position trade ou swing trade, o day trade é a mais difícil delas. E aqui esse setup ele conseguiu ter um desempenho bem até tranquilo, né? Veja só que ele foi subindo. Lógico que eu estou pegando aqui do período que vai de 18/3 de 2020 até 18/7 de 2020. Então são alguns meses, né? Seria necessário monitorar o desempenho desse setup e analisar, buscar saber se ele realmente vai conseguir se manter consistente ao longo aí de um bom tempo, tá? Isso que é importante também. Quando você pega o resumo, você vê que ele fez 36 operações, tá? Nesse período que eu estou te falando. Ele conseguiu 77% de acerto, foi uma boa taxa de acerto. Com 5 contratos aqui no backtest, operando esse setup, ele conseguiu fazer essa quantidade de dinheiro, tá? Isso aqui sem os custos, é importante falar também, você está vendo aqui que eu não estou incluindo os custos. A gente pode incluir também, se você quiser, custos de corretagem
você coloca aqui, ó, custo por ordem, coloca aí R$5, né? E ele vai colocar aqui para você. E você vê que ele já deu aqui R$720 de custos, né? E aí você faz aí a alteração que você quiser nas suas estatísticas para poder analisar se vale a pena operar esse sistema. Veja que o payoff dele ficou abaixo de 1, isso por conta do nosso stop um pouco mais longo, né? E a gente ainda fez saída parcial e ainda botamos o stop no break-even, o que reduz mais ainda o payoff, mas tá legal, um payoff aqui de 0,80 e um fator de lucro interessante de 2,86. Isso, para quem não conhece, é um ótimo fator de lucro, tá? É um ótimo fator de lucro, quase batendo aí no 3. Veja só que o período de tempo dele nas operações, a média de tempo, é de 4 horas, certo? 4 horas. E a maior sequência vencedora dele foi de 8 operações seguidas no lucro, e você percebeu isso. Eu te mostrei as operações e você viu que a gente teve realmente boas operações, né? Uma sequência ótima de operações. Veja que a maior sequência perdedora foi 2 operações em seguida, né? Que ele perdeu. Então, é o seguinte, te mostrei aqui, te mostrar as operações também. Você pode ver aqui, ó, as operações que ele foi fazendo, tá? Com esse setup aí, você pode verificar aqui, ó, todas as operações que ele foi fazendo, tudo de day trade, né? Fechando a operação no mesmo dia. Peço que se você quiser observar mais detalhadamente, apenas pause esse vídeo, certo? E veja só que ele foi fazendo boas operações. Então, te mostrei essa curva de capital, mas eu quero agora fazer o seguinte. Estamos pegando aqui do período de 18/3/2020 até 18/7/2020, como você está vendo aqui. Eu posso aumentar isso daqui, né? Tentar utilizar aí o máximo do banco de dados. E você vai ver que a curva de capital que ele me dá é essa daqui. Tá vendo? É essa daqui. Ou seja, o setup não foi só mil maravilhas. A gente teve sim uma parte muito bonita aqui da curva de capital, mas quando você pega todo o banco de dados, você vê que ele sofreu aqui nesse outro período de tempo, o que é de extrema importância que a gente considere, porque o setup também passou por momentos de grande dificuldade, o que é comum quando você testa setups no day trade, tá? Veja que aqui eu estou pegando de 1/4/2019 até aqui 18/7/2020, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então eu estou pegando uma base de dados maior. E aí você tem essa curva de capital aqui no 30 minutos. Tá? Então é importante que você considere isso também. Eu estou te mostrando aqui o desempenho desse setup há mais tempo. Tá? Vamos aqui ver o resumo, como é que ficou isso daqui. Você vê que agora a gente já tem uma quantidade de operações maior, né? E isso já começa a trazer o setup mais para a realidade, porque quanto mais operações você tem de um sistema, mais você conhece aquele sistema. Se, por exemplo, você tem lá um sistema que ele tem 50% de acerto, o normal dele, e você só fez 10 operações e esse sistema está com 90% de acerto. Quanto mais operações você vai fazendo, mais você vai trazendo esse sistema para o real dele, que é 50% de acerto. Tá? Então é importante que você tenha bastante operações para poder considerar aí o desempenho de um setup. Ele fez aqui 69 operações. Conseguiu 63% de acerto, a taxa de acerto se manteve, né? Não caiu tanto assim. E você vê que ele teve 0,64 de payoff. O fator de lucro foi 1,28. E a gente está aqui considerando os custos também, que eu coloquei com vocês. Como você pode ver aqui os custos de corretagem, eu coloquei um custo por ordem de R$5. Você pode modificar da maneira que você quiser. Isso aqui é apenas uma simulação, né? Apenas uma simulação. E o saldo líquido total foi esse daqui com 5 contratos, certo? E o patrimônio ficou dessa forma, isso daqui pegando um banco de dados maior. Estou no 30 minutos, que foi onde eu encontrei o melhor cenário para operar esse setup do gap de alta ou do gap de baixa. Se eu colocar no 15 minutos, que foi o gráfico onde eu testei com vocês, vocês vão ver que ele teve essa curva de capital aqui. Pegando de um tempo mais recente, você vê que realmente ele funcionou bem, né? Teve uma curva de capital mais interessante. Agora, quando você pega todo o banco de dados, aqui no 15 minutos, esse é o resultado que a gente tem. Resumo, 60% de acerto. Então, se você não olhasse a curva de capital, preste atenção nisso que eu estou te falando. Alguém pode te mostrar somente o resumo de performance, né?
E aí você vai ver aqui, tem 60% de acerto. Se a gente não coloca os custos, ele vai dar um dinheirinho melhor, né? Vamos ver, ó. Deu aqui 1.700, deu um dinheirinho melhor. Olhando assim, você não consegue ver como foi o comportamento desse setup ao longo do tempo. Você não sabe como foi que ele conseguiu ir fazendo esses resultados aqui. Agora, quando você pega na curva de capital, você consegue ver como é que ele veio se comportando. Então, é sempre importante nas suas análises você considerar a curva de capital do seu setup, certo? Veja só que realmente aqui nesses últimos períodos ele funcionou bem, mas quando você pega de um tempo mais para trás, você vê que ele veio numa fase ruim, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês têm interesse em testar estratégias, buscar sistemas operacionais vencedores, fazer backtests, conhecer as estatísticas dos setups, sem precisar colocar dinheiro real em jogo, o que é muito bom, tá? Porque você vai estar testando o sistema antes de operá-lo. Eu te convido a acessar o link que está aí na descrição desse vídeo para conhecer o meu treinamento intensivo, onde eu vou te ensinar a dominar o editor de estratégias, que é essa ferramenta aqui, que eu utilizo para poder fazer backtests, né? Então ela é uma ótima ferramenta que você tem a capacidade de programar sistemas ali, programar estratégias, saber se elas têm funcionado com base em um backtest muito legal, tá? Então te convido a conhecer essa ferramenta, acessando aí o link que está na descrição. Nesse curso eu vou te ensinar com 8 horas de aula, vou te fornecer 17 estratégias prontas para você copiar e já ir testando, já ir modificando da forma que você quiser. Você também vai receber um livro de 40 páginas para você poder ler e aprender mais sobre essa ferramenta de backtest e como testar as suas estratégias. E além disso, você vai participar da nossa sala no Telegram, aonde se você tiver alguma dúvida durante o treinamento, eu poderei te ajudar a tirar essas dúvidas, né? Respondendo aí, caso você tenha algum questionamento e alguma dúvida pendente, certo? Então, obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço a você que curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí os vídeos do canal.